Irmãos, estão começando mais um devocional e hoje a respeito da carta de 2 João. Já quero começar lendo o primeiro versículo para você. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade. Olha, essa senhora aqui, João está falando para a igreja e os filhos somos nós. Então, João está falando que está escrevendo para nós, que somos parte do corpo da igreja, membros do corpo da igreja. E ele deixou os princípios maravilhosos. Já quero falar do primeiro, que está no versículo 4. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentro dos teus filhos o que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Ou seja, João se alegrou com a igreja porque tinha irmãos lá dentro que andavam firmados na verdade. Mas qual é essa verdade que João se alegrou? A verdade é a palavra de Deus, aquilo que Deus tem dito a nosso respeito. Sabe, nós somos filhos amados, somos filhos favorecidos, tudo coopera para o nosso bem. Então essas são palavras que é a verdade de Deus ao nosso respeito. Nós devemos andar afirmados debaixo disso. Todas as coisas cooperam para o meu e para o teu bem. Todas as coisas, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós estamos firmados na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Nós estamos de olho no autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Essa é a verdade ao nosso respeito. E é sobre essas verdades que eu e você temos que andar. Nós somos filhos. O céu se abriu diante de Jesus, lá em Mateus 3. E eis que a palavra surgiu do céu: eis meu filho amado a quem me comprazo. Assim como os céus está aberto para Jesus, o céu está aberto sobre nós também. Há abundante favor, filho, sobre mim e sobre você. Há abundante graça, nós só precisamos apropriar. Nós somos os filhos amados de Deus. Essa é a verdade a qual João falou. Eu alegro-me em saber que existe filhos de Deus, existe crentes que andam baseado nessa verdade. Então eu e você temos que basear firmado nisso. E ele continua no versículo 5, que agora, Senhora, ou seja, agora, igreja, peço-te não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Olha, à medida que eu e você temos revelação da verdade da Bíblia, da verdade de Deus a nosso respeito, nós somos amados, automaticamente nós amamos uns aos outros. Olha, amar é muito diferente de gostar. Gostar, muita gente confunde, acha que amar é viver um na casa do outro, ali, aquela amizade, compartilhar segredos. Não, isso é gostar. Eu só quero na minha casa pessoas que eu gosto, eu só vou na casa de pessoas que eu gosto. Mas amar é uma obrigação de todos. Isso é um dever nosso. Nós estamos aqui para amar. O próprio Jesus disse que nós devemos orar por para aqueles que nos perseguem e amar os nossos inimigos. Então amar vai além. Amar mesmo quando eu não gosto, eu estender a mão. Amar mesmo quando eu não gosto, eu orar, interceder para o irmão. Olha, dentro da igreja não deveria haver adversários, inimigos, não deveria haver pessoa que não gostemos. Mas claro, cada um tem sua personalidade. Mas o que deve haver de fato é o amor. Independentemente do que a pessoa fez com você, independentemente da circunstância, você deve amar ela como Cristo nos amou. A palavra de Deus diz que Cristo nos amou quando nós éramos inimigos dele. Então esse é o exemplo que ele nos deu e essa é a verdade a nosso respeito. Nós devemos aprender a amar uns aos outros. Como eu amo um ao outro, quando eu oro, quando eu apoio, quando eu estou junto com meu irmão. O outro ponto, é o terceiro ponto, ele fala para acautelar-vos para não perderdes naquilo que temos realizado com esforço, mas para receberes com perto o galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Sabe, ele fala lá no versículo 7, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim o enganador e o anticristo. Olha, João está advertindo a igreja que para não ouvir desses enganadores que não confessam Cristo. Esses enganadores falam doutrinas erradas. Olha, pode haver no meio da igreja, no meio do corpo, pessoas que falam contrário à mensagem de Cristo. E o que elas pregam? De base elas pregam mais a lei, condenação, porque essa não é a mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo é que nós somos perdoados, que nós somos salvos, que agora somos filhos. A mensagem de Cristo é a mensagem da graça. João está falando para nós correr, fugir, nem receber em casa aqueles que nos condenam, aqueles que nos acusam com a palavra de lei, com a palavra de engano, com a palavra de ensino contrário. Tem gente que crê em Cristo, mas não crê no Pai, não crê no Espírito Santo. Essa também é palavra de engano.
Mas esse não faz parte do meio da igreja. Mas o que nós precisamos prestar atenção é em qual a mensagem que nós temos ouvido, em qual mensagem nós temos andado. É aquela que confessa Cristo? Porque a mensagem da graça é aquela que confessa Cristo. Quando eu entendo que Jesus morreu por mim, pelos meus pecados, e agora que eu aceitei Ele como Senhor e Salvador, eu recebi justiça da parte de Deus. Quando eu entendo que tudo que eu preciso eu encontro em Deus, não pela minha força, mas porque Deus me amou e porque Cristo morreu por mim, essa é a mensagem que confessa Cristo. Quando eu entendo que tudo é pela graça, não pelo meu esforço próprio, não pela minha justiça própria, mas pela justiça de Deus, essa é a mensagem que confessa Cristo. Toda vez que eu falo, que eu aponto a minha obra para a obra consumada de Cristo, essa é a mensagem que confessa Cristo. Tudo que vem ao contrário não é mensagem que confessa Cristo, mas sim mensagem de engano. Então esses são os 3 princípios que o João nos deixa hoje. Primeiro, que nós andemos na verdade. Segundo, que nós amemos uns aos outros. E terceiro, que nós rejeitemos toda palavra de condenação, toda justiça própria, toda coisa que vem da lei. Que nós andemos segundo a graça. Irmão, quero encerrar esse devocional orando por você. Se for possível, onde você estiver, feche seus olhos. Eu creio que o Senhor irá falar com você agora. Pai amado, em nome de Jesus, apresenta a vida de cada irmão que está ouvindo esse vídeo, Pai. Esse pequeno devocional, coloque a vida dele diante de Ti. Guarde o seu coração, Senhor Deus, de palavras enganosas. Guarde o seu coração da lei, da justiça própria. Pai, que ele venha andar na justiça de Cristo. Pai, que ele venha andar na verdade, Senhor Deus, que é a Tua palavra. Que ele venha andar na verdade de que é filho amado, de que é filho favorecido, de que é filho abençoado. Pai, que todas as coisas cooperam para o seu bem. Senhor Deus, ensina-nos a amar uns aos outros como o Senhor nos amou, como o Senhor nos ama de maneira incorruptível. Pai, é no nome de Jesus, Senhor Deus, que eu apresento a vida desse Teu Filho amado que ouve esse devocional nessa hora, Senhor, e que abundante favor seja derramado sobre ele. Em nome de Jesus.